Por que que a gente gosta tanto de vilões de anime? É verdade que eu, particularmente, gosto muito de vários vilões, e acho que a grande maioria dos fãs de anime também gostam, porque a gente tem os vilões muito icônicos. Tem os que são ruins? Tem, mas a maioria deles são vilões muito bem construídos, que eu acho que muitos vilões são melhores construídos até do que os próprios protagonistas de anime, e de alguns bem famosos aí que a gente tem, que eu tenho muitas críticas a muitos protagonistas. Mas tem vários vilões que eles têm um mix de personalidade muito interessante, e acho que isso que torna eles tão especiais. E eu vou sempre do princípio que existem dois tipos de vilões. Existe o vilão que ele nasce vilão, ele nasceu pra ser vilão, e existe o vilão que ele se torna vilão. Vou explicar melhor esses dois conceitos aqui e quais personagens que eu acho que se encaixam em cada um dessas duas divisões aí de vilões. Começando com esses que se tornam vilões, né? Então, o primeiro que vem na minha cabeça, que é um vilão que ele se torna vilão, é o Dabi de My Hero Academia. Vai ter um spoilerzão aqui de My Hero Academia pra quem tá acompanhando, né, até onde tá lançando aí o anime, não, mas quem ainda não assistiu, infelizmente, esse é um super spoiler, assim, então toma cuidado. O Dabi, gente, esse menino sofreu mais que o Juliette. Começa já que ele sofreu muito, né, na mão do pai dele, porque o pai dele rejeitou muito ele desde o começo, e não é nem que rejeitou, mas já criava uma expectativa ali em cima do menino, e quando o irmão mais novo dele nasceu, né, o Shoto, o menino simplesmente virou Coringa, porque assim, ele foi literalmente substituído. Tipo assim, você não é bom o suficiente, vou te substituir pelo seu irmão. E aí, cada um dos irmãos ali da família Todoroki teve uma reflexão diferente, né? E teve uma abordagem diferente sobre os traumas que o pai causou, né? Então, cada um teve ali o seu jeito de interpretar. É que os outros dois do meio, eles meio que não nasceram com tanto poder assim. Então, eles eram meio que civis. Eles não faziam funções de herói. Já o Dabi, ele tinha poder. E aí, desde que deu aquela merda toda lá no monte, que pegou fogo, tudo, e todo mundo achando que o menino tinha ido de arrasta pra cima, ficou vivo lá e tal, foi amargurado, né? Cultivando todo aquele ódio, todo aquele trauma que o pai dele causou nele, e aí depois ele se torna o Dabi lá que a gente conhece. E assim, vamos tá falando que esse menino sofreu mais que o Juliette? O Coringa passou por muito menos do que o Dabi teve que passar, entendeu? Pra ser um vilão de My Hero Academia. Ele é tão bem construído, assim, na questão de vilão, acho que dos vilões ali de My Hero Academia, no geral, eu não gosto muito de quase nenhum. Mas o Dabi é um que eu falei, gente, olha, não tem como, porque você entende o que ele passa, né? E acho que a pior coisa que a gente pode sentir, que a gente começa a gostar de um vilão, é a empatia. Quando a gente começa a ter empatia pelo vilão, aí ferrou, porque aí a gente vai se botar no lugar dele. E aí você começa a pensar, o que eu faria se fosse eu naquela situação? O Dabi tem toda a razão de fazer tudo o que ele fez, porque, gente, esse menino sofreu mais que o Juliette, igual eu falei. É complicado, viu? Além de que, depois de todo o trauma, ele desenvolveu mommy issues, daddy issues, brother issues, assim, todos os issues possíveis familiares, porque esse menino, gente, literalmente, coitado. Mas ele é um ótimo exemplo de um vilão que se torna vilão. Entendem o que eu quero dizer? Ele não necessariamente nasceu ruim, mas a vida e as circunstâncias que ele passou fez ele virar o vilão que ele virou em My Hero Academia. Outro também que é dentro desse mesmo quadradinho é o Pain de Naruto, que ele não necessariamente nasce ruim, porque até quando o Naruto enfrenta o Pain lá, eles percebem que eles têm ideais muito parecidos, jeitos muito parecidos, personalidades parecidas, só que a vida fez ele se tornar isso. Então todos os traumas que ele passou lá na guerra e tudo mais, ele meio que também teve os mesmos ensinamentos que o Naruto com o Jiraiya e tudo mais, só que ele deturpou muita coisa, né? Porque eles estão em cenários diferentes. A vila, já que o Pain morava, era uma vila meio hostil pra algumas coisas, diferente da vila de Konoha, que por mais que o Naruto sofresse muito, ele não era um ambiente tão hostil assim. E não só o Pain, mas a Konan, né? E o Nagato também, os três ali, eles sofreram muito, né? Quando teve a guerra e tudo mais, tornaram órfãos muito cedo. Aquele ódio, né? Foi se alimentando ali dentro do Nagato e do Pain, e os dois meio que deturparam todos os ideais ali que, né, eles foram ensinados. Agora eu vou falar dos meus dois personagens favoritos de Jujutsu Kaisen, que é o Toji e o Geto. O Toji Fushiguro é um caso muito bizarro, porque ele também se torna vilão, por mais que ele seja muito ruim, né, enfim, ele, né, vai tentar passar dois adolescentes, e ele passa, né, a menina lá, mas ele também é um caso que ele se torna vilão, muito pelo ódio que ele acabava construindo lá, por causa da família Zenin, de todo o tratamento que ele recebia. Eu, né, já sendo toda psicóloga aqui, porque ele criou um sentimento de rejeição. O Toji, desde novinho, por essa rejeição toda que ele passava lá na família, cria dentro da cabeça dele um sentimento de rejeição que deve ser bizarro. E além de tudo, ele sofria agressões físicas também, né? Tanto que o Jujutsu também já falou isso no guia oficial de Jujutsu Kaisen. Jogavam ele dentro de, tipo, calabouços cheios de maldições, e ele meio que não conseguia exercitar essas maldições direito, porque, enfim, ele tinha pouquíssima energia amaldiçoada por causa do poder dele lá e tudo mais. E acho que eu vou fazer um vídeo só especial do Toji, porque ele é meu personagem favorito e acho que ele é um dos mais complexos da obra. Ai, preciso destrinchar
explicar ele aqui pra vocês. Aquilo foi revertido em ele mesmo se perder nas ideias dele, porque ele abandonou, né, negou mesmo a família, tipo, meu, você abrir mão e não querer ter o sobrenome é algo muito complexo, né? Tipo, ainda mais quando ele casou, ele adotou o sobrenome da família e ficou por isso mesmo. Da família da mulher dele, né, no caso. Apesar dele ser um vilão que é maravilhoso, porque ele é gostosão demais. E isso, com certeza, gera muita empatia nas pessoas, porque se ele fosse feio, as pessoas talvez não teriam tanta empatia assim por ele. Todos esses aqui, né? É entendível porque ele virou um vilão, né? E junto com ele, vem o Suguru Geto também. Mas o Geto, eu tenho minhas ressalvas. Eu acho que ele é um meio termo entre se tornou vilão com é vilão de fato. Porque o Geto também, assim, ele tinha muitos problemas com os ideais da escola Jujutsu e muitas crenças que ele tinha acabavam entrando em conflito com o que, enfim, o mundo Jujutsu lá fazia. E acho que é mais essa frustração, o que ele pensava que seria bom pra ele e o que ele esperava da carreira dele ali como um feiticeiro Jujutsu e tudo mais, e essa frustração de tipo, putz, não é o que eu imaginava que seria, as coisas estão muito erradas. E eu acho que todo mundo tem essa sensação em algum momento quando começa a trabalhar, e eu, né, trabalho no meio corporativo aí, você começa a ter muito essa sensação, né? Será que tá certo isso? Será que eu tô fazendo a coisa certa? Será se não tem solução, nada do que eu tô fazendo? E ele sabe que ele é um feiticeiro poderoso, ele era um feiticeiro de classe especial, né? Então ele, na teoria, ele conseguiria mudar algumas coisas, né? Com o poder que ele só tinha dois fardos, ou virar feiticeiro Jujutsu, ou meter o louco e destruir a toda. E ele optou pela segunda opção, no caso. E tanto que o Gojo também tem problemas com os ideais lá da escola Jujutsu, né? Dos escalões e tudo mais, e do jeito que as coisas funcionam. Só que o Gojo teve uma outra interpretação, né? Então é muito legal que os dois tinham esse mesmo ideal de ir contra, né? Esse sistema, mas eles foram por ideais diferentes e caminhos diferentes. E um outro também que eu acho que fica bem no meio termo de se tornou e meio que é o Eren Yeager, de Attack on Titan, que além dele ser vilão, ele é protagonista, mas alguns vão chamar de herói. Essa coisa maluca aí de Attack on Titan, né? Que a gente fica em dúvida se o Eren é vilão ou ele não é. Ele é herói ou ele não é. Mas ele é protagonista. Mas dá pra ser um protagonista vilão? Enfim, tem várias coisas que você começa a pensar. Eu acho que ele sim se torna, porque ele também vai... Dá pra ver que ele vai alimentando o ódio dele ali, né? E, enfim, principalmente naquela parte lá que tem aquele time skip, dá pra ver que ele ficou trabalhando aquilo e ele, quando ele percebe a verdade, digamos assim, né? De como que é o mundo, aí ele vira o Coringa mesmo, né? Assim, o Coringa passou por muito menos do que o Eren Yeager teve que passar. Por ter aquele negócio lá do... Ai... paradoxo de... Não lembro o nome que fala, mas que você mesmo, voltando ao passado, altera suas ações do futuro e do presente. Sabe? Você interferindo em você. Eu não sei explicar, mas é isso o que acontece lá em Attack on Titan. E isso acontecendo, dá pra ver que ele mesmo, com a pessoa que ele se tornou e com os traumas que ele teve, transformou ele mesmo em um vilão. E dá pra interpretar também que o que ele fez foi certo. Eu não acho que foi certo, coisa nenhuma, né? Que ele foi literalmente, né? Enfim, né? E aí tem essa segunda categoria de vilões na minha cabeça, que eu penso, que são os vilões que são vilões. Eu penso muito nas duas vilãs de novela, que é a Carminha, de Avenida Brasil. A Carminha, ela era uma vilã que ela se torna vilã, porque, enfim, todo o passado dela lá, e no lixão, não sei o que, ela vai alimentando aquele ódio e, né, quer vencer na vida e quer ir atrás dos objetivos dela. E tem a vilã que é ruim, que é, tipo, sei lá, a Nazaré de Senhora do Destino, eu acho. Era Senhora do Destino, né? A Nazaré, pra mim, ela era ruim, sabe? Então tem essa segunda categoria de vilões que, pra mim, são vilões ruins. Assim, pessoas ruins. Por exemplo, a gente falou de Jujutsu lá do Toji e do Suguru. Agora eu vou falar, por exemplo, do Sukuna. Ele é ruim, assim, pelos ideais que a gente acredita hoje em dia, né? E na nossa sociedade atual. Ele não tem convicções corretas e éticas. E ele quer restaurar a qualquer custo os objetivos lá dele, que são, né, o mundo Jujutsu lá como era no tempo dele. E que as maldições reinavam e tudo mais. Isso pode ser errado pra outras pessoas, porque vai causar muita destruição, etc. Mas pra ele é correto e ele vai atrás dos objetivos dele, não importa quem esteja no caminho. O negócio dele é chegar no objetivo final. Parecido também, mas que não é tão maluco assim, que nem... Na verdade, eu acho que ele é mais maluco, tão despirocado assim, que nem é o Sukuna, que é o Griffith de Berserk. O Griffith, ele também é um vilão clássico de... Ele só é ruim. Não tá nem aí se ele vai ter que trair uma legião inteira, né, de soldados lá que estavam com ele, da turma lá dos Gavião. Ele não tá nem aí se ele vai ter que sacrificar a pessoa que esteve sempre ao lado dele, que era a Casca. Ele não tá nem aí que ele vai ter que traumatizar o Guts pro resto da vida. Tipo assim, o negócio dele é ter poder. E ele é simplesmente ruim. E isso, durante a série, durante o mangá inteiro, a história inteira de Berserk, dá pra ver, assim. Sim, ele estava disposto a abrir mão e usar o corpo dele
em troca de poder e de agradar pessoas poderosas lá do reino deles e tudo mais. Então, em vários momentos o Griffith já dá esse lapso assim, tipo, mano, eu estou planejando algo grande. Eu estou indo atrás do meu objetivo. Por enquanto vocês vão ser úteis, depois não vão ser mais. E outro também que é muito parecido com isso é o Aizen de Bleach. Ele é um vilão, pra mim ele é um vilão perfeito, e o plano dele só não deu certo por isso aqui, né? Tipo assim, faltou muito pouco. Mas, claro, né, o nosso protagonismo, né? O nosso Ichigo Kurosaki foi lá e acabou com tudo, né? Ele, além de ser ruim também, porque ele tinha atitudes muito maldosas e ele era ruim em vários momentos, ele também era um cara, era muito frio, muito, muito, muito frio nas ações que ele tinha, calculava tudo, e tudo que ele fez desde lá do começo da história de Bleach foi tudo planejado. Tipo assim, ele planejou cada momento, em cada lugar, cada aliança, cada pessoa que ele ia do lado dele. Então assim, tudo que ele fez foi planejado. E o bagulho dele é isso aí, ele é ruim, ele é maldoso. Um outro também que eu gosto bastante é o Jill, de Jojo. O Jill, ele também é um caso que ele é ruim, ele vai consumindo o próprio ódio dentro dele, né? E é incrível como o Jill, apesar de da linha temporal de Jojo ser muito complexa, né? Porque, enfim, vai lá desde o passado até os dias atuais e, enfim, vai misturando vários lugares, vários momentos. Todas as partes, o Jill vai ter alguma influência. Tipo assim, a maldade dele foi, sabe, perpetuando por muito tempo, porque até a última parte lançada, no caso, tem resquício de coisa dele lá. Então ele interfere em tudo, praticamente tudo da história de Jojo. E o Jill, ele é esse tipo de vilão, ele é vilão. Tipo assim, ele é ruim, nasceu assim. Por último, que acho que é um dos vilões mais legais, assim, também, que dá pra entender bem, assim, qual que é o vilão que ele nasceu vilão, que é o Madara. O Madara de Naruto, ele é um cara que tem ideais muito diferentes, né, do Senju, lá no começo, né, da história lá da criação dos ninjas, das vilas e tudo mais. E ele, sim, passa por traumas, porque, enfim, ele é derrotado, né, e aí os Uchihas meio que são expulsos da vila, né, um negócio assim, eu tô ficando maluco, enfim, faz muito tempo que eu não lembro mais da história cronológica de Naruto. E o pior que você pode dar pra um vilão é o quê? Poder. E todos esses aqui, que eu citei, todos eles têm poder. Porque aí, a chance da pessoa fazer merda, sabendo que ela é poderosa, sabendo que ela é mais do que as outras, sabendo que ela tá um pouquinho acima, tipo assim, a gente já faz merda, nós, humanos e normais, entendeu? Ele se perdia um pouco do personagem disso aí, né? Porque ele sabia que ele era poderoso, né? O bagulho dele era, pô, Senju bom é Senju morto, entendeu? Esse era o negócio dele. Mas ele tenta, né, tipo, em todo esse momento, assim, bater de frente, né, contra os ideais lá do outro clã. E aí, quando ele volta lá na guerra, né, depois de muito tempo, né, que dá toda aquela merda lá, ele também tá, tipo, convicto de, mano, eu vou restaurar e vou fazer as coisas do meu jeito e eu vou derrotar, eu quero que vocês se Hokage se f***, eu quero que Naruto se f***, eu quero que todo mundo se f***, eu vou aqui lutar e derrotar todo mundo nessa p***. Quase derrotou, né? Vamos tá falando a verdade. Foi por isso aqui, ó. Eu ainda preciso fazer um vídeo só pra destrinchar o final de Naruto. Porque eu sei que é uns vídeos, assim, que muita gente já fez, mas eu quero dar a minha opinião e falar o que eu acho também, né? Pra vocês conseguirem escutar também. Nossa, tenho tantas opiniões do final de Naruto. Pra mim, o Madara, ele era o, tipo, the final boss. E acabou. Derrotou ele, aí acabou, velho. Gente, falei muitos, tem muitos vilões, tem outros vilões incríveis também. Tem vilões incríveis em Hunter x Hunter também, que eu nem citei aqui. Mas acho que Hunter x Hunter é o Hisoka quanto o Kuroro Lucifer, que acho que são dois vilões muito legais, assim, da história. Eu quero fazer um vídeo só falando do Kuroro, porque é meu personagem favorito também de Hunter x Hunter. Tem lá das Formiga Quimera também, que é bem da hora de destrinchar. Hunter x Hunter tem muito vilão legal. One Piece também tem muito vilão legal. E Kimetsu, mais ou menos, mas tem alguns legais também. Enfim, me falem aí nos comentários quais outros vilões de anime vocês gostam também e por que vocês gostam deles. Escrevam aí embaixo também. Se inscrevam no canal, não esquece aí de dar aquele joinha pra fortalecer. Deem sugestões de vídeos, porque tem poucos vídeos aqui ainda no meu canal, mas aí vocês escrevam aí embaixo tudo que vocês pensam.